Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Raíssa, jornalista da Memória da Eletricidade, e hoje eu tenho o prazer de participar dessa live que é especial para a quarta Semana Nacional de Arquivos, falando um pouquinho sobre gestão e preservação de arquivos digitais. Para conversar sobre isso com a gente, hoje a gente tem o Daniel Flores. Daniel, é uma honra imensa contar com você para essa live, para essa conversa. Eu vou pedir, para início de conversa, para você se apresentar, contar um pouquinho da sua formação e também da sua trajetória profissional para quem está acompanhando a gente de casa. E, pessoal, sintam-se super à vontade nessa conversa. O melhor disso é a participação de vocês. Então, estou contando com isso. Tá bom. Obrigado, Raíssa. Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui, até porque essa semana está sendo uma semana muito intensa, né? Uma semana com várias lives. Nós estamos comemorando a Semana Internacional dos Arquivos, e com duas temáticas, uma temática internacional, uma temática nacional. A internacional é sobre a função social dos arquivos, né? O grande fazer dos arquivos e a importância, a relevância deles, dos arquivos e dos arquivistas, para a sociedade. E a nacional, a Semana Nacional, promovida pelo Arquivo Nacional e a Casa Rui Barbosa, é sobre o empoderamento dos arquivos, né? Esse momento necessário, e não poderia deixar de dizer sobre o quanto nós estamos sendo mais demandados com a Covid-19, com a pandemia que está aí, quando quase que a totalidade das instituições estão sendo compelidas a transformar-se digitalmente. Tá? As pessoas estão sendo compelidas, estão tendo que produzir materiais em casa. Nós precisamos cada vez mais digitalizar, produzir nato digitais, mas existe algo por trás que é muito importante, que é a questão da preservação, de garantir a autenticidade desses documentos, de garantir cadeia de custódia. Essa é uma preocupação muito séria nossa, dos profissionais, e que as instituições têm que se envolver. Raíssa pediu para me apresentar. Sou o professor Daniel, sou professor do curso. Acho que a identificação mais clara minha eu sou professor do curso de arquivologia da UF, da Universidade Federal Fluminense. Como ponto de referência do outro lado do charco, do outro lado da poça. Sou professor do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, o PPGCI, mestrado e doutorado. Minha área são os documentos digitais, da gestão até a preservação digital. Tudo a ver com a temática que o pessoal está me chamando para vir discutir aqui. Gestão e preservação de documentos digitais, de arquivos digitais. Sobre minha evolução, sobre minha trajetória, eu vim da área de TI, eu vim da área de computação, desde o início da minha área de computação, e isso estamos falando aí de anos 90, até um pouco antes. Eu sempre tinha preocupação no sentido de como preservar aqueles materiais que eu estava desenvolvendo. Eu era um desenvolvedor, eu era um programador. Tá? Desenvolvia muitos sistemas que permeavam fazeres arquivísticos, mas eu não tinha a menor definição do que era um documento de arquivo, do que era preservação digital. E eu achava que era aquele senso comum: fazer backup é preservação digital. Colocar um firewall era garantir segurança, era garantir integridade dos documentos arquivísticos. Tá? Aliás, o próprio documento arquivístico me era invisível naquela época. Eu achava que era só documento. E esse documento podia ser um documento qualquer, podia ser de arquivo, de biblioteca, de museu e etc. E foram para aqueles contatos com pessoas da área. Isso é extremamente enriquecedor. Eu vejo hoje vários depoimentos de arquivistas, bibliotecários, museólogos, etc., que em um determinado momento da sua vida tiveram uma pessoa, um professor ou alguém apaixonado pela área, que acabou dando aquele despertar. Foi comigo, desenvolvendo sistemas para universidades, para setores da produção.
que eu conheci professores da arquivologia, pessoas muito especiais que me deram esse referencial, esse arcabouço. Estamos falando de uma época que a arquivologia não falava ainda em produção de nato digitais, não se falava em cadeia de custódia digital, e eu vim com tudo. Eu vim definitivamente, literalmente me trasladei da computação para a arquivologia, mergulhei, me formei em arquivologia. Então, desde a minha graduação em arquivologia, eu venho trabalhando com documentos digitais. Então, foi graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre com documentos digitais, sempre por essa paixão do documento digital. O que eu acabei vendo ao longo do tempo é que cada vez mais o documento digital se torna mais relevante, exatamente pela questão da segurança, pela preservação, pela segurança das pessoas, porque cada vez mais as pessoas estão produzindo documento digital. E, infelizmente, a evolução da adoção do documento digital não é a evolução da compreensão das pessoas de que esse documento digital não é tão seguro como deveria ser, da forma como se está sendo feita, da forma como a administração pública vem fazendo produção e gestão e preservação de documentos digitais. Só não tentando antecipar o que nós vamos tratar, mas provavelmente vai vir a pergunta, que é esse distanciamento entre a pesquisa e a formação e entre as instituições. Nós temos referenciais sólidos, pesquisa sólida, formação sólida, mas nós temos uma carência tremenda, impressionante no tocante à adoção e implementação de requisitos seguros de documentos digitais. Então, essa foi a minha trajetória, esse é quem eu sou e esse é até onde eu cheguei aqui sobre documentos digitais. Muito legal, Daniel. Obrigada pela sua apresentação. O tema da transformação digital, como você mesmo falou, ele está em xeque hoje. Ele se tornou muito importante, principalmente para a área da ciência da informação, devido a essas mudanças e inovações tecnológicas que eles proporcionam. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas mudanças e como você percebe a atuação do profissional da informação nesse contexto. Obrigado. Eu acho que até antes de eu falar dos impactos, eu queria falar sobre a definição do que é a transformação digital. Né? A transformação digital, ela tem duas características, poderia dizer até dois modus operandi de serem implementados. Para eu decidir por qual modus operandi da transformação digital eu vou partir, eu vou implementar, eu preciso fazer um diagnóstico prévio antes. Esse diagnóstico prévio, eu tenho que olhar o negócio. Isso é chave para a transformação digital, olhar o negócio. Eu tenho que identificar qual área de negócio que eu vou tratar. Bom, eu vou tratar a área de negócio da área de assessoria de comunicação. Então, o negócio é esse. Eu vou tratar a área, por exemplo, de gestão de pessoas. Então, esse é o negócio. Eu tenho que identificar, isso está na metodologia, quem é o gerente de negócio. Quem é o gerente de negócio da área da assessoria, quem é o gerente de negócio da área, por exemplo, de gestão de pessoas, da área de mobilidade, da área de saúde, etc. Depois que eu tenho isso mapeado, eu começo o meu diagnóstico. Então, tem variáveis nesse levantamento. O pós-levantamento é quando eu vou arbitrar, quando eu vou decidir qual foi qual será a metodologia a ser adotada. Aí é que eu vou selecionar se eu vou ir pela inovação sustentada ou se eu vou ir pela disrupção. Na própria literatura, a gente tem debates um pouco acalorados, né? Tem alguns autores que dizem da transformação digital que a inovação sustentada é ruim ou então que a disrupção tecnológica é ruim. Nenhuma nem outra é ruim. Nenhuma nem outra. Não se pode ter um preconceito sobre essas metodologias. O especialista da área, o ator, o agente que vai implementar a transformação digital, ele precisa ter em mãos esses dois modelos para poder selecionar. Então, vamos definir o que é a inovação sustentável.
A inovação sustentada ela é baseada, olha, muito diferente da disruptiva. Ela é baseada em normas, em modelos, em requisitos, em padrões. Então, ela tem que seguir o arcabouço, o estatuto daquele negócio. Se nós estamos falando de assessoria de comunicação, eu vou ter que ir lá na assessoria e pegar aquele modelo e fazer uma transformação daquele modelo, mas cuidando, eu não posso pegar um modelo analógico e trazê-lo para o digital. Eu tenho que transformá-lo. É o nome da área, né? É ciência, é uma metodologia. Então, eu tenho que transformar o negócio, que era analógico, para ser um negócio digital. Só que nesse modelo, é seguindo todas as normas, padrões, requisitos e etc. Tem normas para a assessoria? Tem. Existe pauta pré-estabelecida? Tinha. Então, eu vou informatizar, eu vou transformar digitalmente as pautas pré-estabelecidas. Eu vou elaborar pautas digitais para um fotógrafo. E aí eu vou mergulhar naquele negócio respeitando os princípios. A outra alternativa, e aí olhem como ela pode ser complicada, a outra alternativa é a disrupção. É um modelo que rompe com tudo. Primeiro, eu tenho que me afastar daquele modelo prévio que já existia. E aí vem a pergunta, mas por que eu me afasto? Por quê? Porque eu tive um diagnóstico prévio dizendo que aquele negócio era tão analógico, tão resistente à transformação digital, que a única alternativa, metodologicamente falando, é fazer uma disrupção, era romper com absolutamente tudo. Então, respeitando esse estudo, que tem que ser um estudo científico, começaria, por exemplo, tire os profissionais que estão lá na assessoria. Eles faziam pauta pré-estabelecida? Não vai ter mais agora. Eu vou criar um novo modelo aqui. Olha o perigo de eu reinventar a roda, de eu me afastar da ciência. Isso é muito perigoso. A disrupção pode ser muito perigosa. Por isso que precisa de um especialista para mensurar o que eu devo fazer. Inovação sustentada ou disrupção. Vamos olhar alguns casos de disrupção que aconteceram no mundo todo e que são clássicos, são exemplos de disrupção. O transporte coletivo, o Uber. O Uber é um exemplo clássico de disrupção tecnológica. Quer dizer, não foi um modelo baseado no negócio já existente, pegando aquele modelo, aqueles profissionais, pegando os próprios taxistas e modernizando e informatizando e digitalizando aquele negócio. Não. Foi um modelo todo disruptivo. Afasta-se do modelo tradicional do transporte coletivo de táxis, né? E se cria um novo modelo. Esse modelo disruptivo, notem que ele tem que ir se adequando ao longo do tempo. Questão do vínculo empregatício, questão de garantias. Então, dependendo da tonalidade que a gente dá nessa disrupção, eu posso ter até mais custos do que se eu tivesse aplicado o modelo inovação sustentada, respeitando os profissionais, considerando. Mas lembrem, os especialistas que partiram para a disrupção no Uber, eles fizeram porque eles tentaram os diálogos e as aproximações e os modos de fazer a transformação digital e foram negados sempre peremptoriamente. Sempre negados. Nunca foi possível essa aproximação. Então, esse é um diagnóstico de que quando não há diálogo, não é possível fazer a transformação do negócio de analógico para digital, vem a disrupção. Mais exemplos. O Netflix. Netflix é um exemplo de disrupção tecnológica. O Airbnb. Voltando ao Netflix, o Netflix mudou todo o cenário cinematográfico mundial. Mudou a forma da premiação, mudou a forma de lançar filmes, mudou tudo no mundo inteiro. E depois vieram os concorrentes, os paralelos e etc. Olhem como o Airbnb aconteceu a mesma coisa. Mudou, foi uma disrupção. A gente tinha um modelo de hotéis, né? Hotéis com reserva, com garantia, com identificação das pessoas. O Airbnb criou um novo cenário pré-pandemia, né?
um novo cenário em que a gente nem sabia quem eram as pessoas que iam entrar naquela residência, naquele imóvel ou quarto que estava ali para aluguel. Eu só indicava o número de pessoas e às vezes nem isso. Então, totalmente distinto. Tá? E assim continuaram as disrupções. As disrupções também aconteceram na nossa área agora, voltando bem ao que nós estamos falando, na preservação digital. As disrupções apareceram, por quê? Porque em alguns casos, em algumas instituições, a gente não fez esse diálogo de aproximação da área de negócio, de preservar, e nós não criamos as infraestruturas necessárias para transformar o negócio. Um exemplo disso é a digitalização. A área vem sendo demandada da digitalização de documentos há décadas. E a área não vinha respondendo com alternativas viáveis, com requisitos, com normas, com padrões, com cadeia de custódia, com tudo isso que precisaria. O que o legislativo fez? E o que a sociedade civil organizada acabou fazendo? Criou alternativas disruptivas. Isso foi a Lei 12.682 de digitalização de documentos, que era um desastre. Tá? Era um desastre terrível, ainda bem que a presidenta da época era Dilma, e a Dilma vetou aquela lei, a 12.682, vetou vários artigos da lei. Caso contrário, nós estaríamos em um cenário de insegurança jurídica sem precedentes. Ainda assim, olha só, voltando a falar em inovação sustentável e disrupção, a área continuou não respondendo à demanda da sociedade. A sociedade queria fazer uma inovação nesta área, queria digitalizar. As instituições queriam digitalizar. Nós demoramos muito e aí veio uma lei de matéria adversa, que é a Lei da Liberdade Econômica, que legisla digitalização de documentos no Brasil. Já começou perigoso, né? Legislando sobre matéria diversa, uma lei de liberdade econômica autorizando digitalizar e eliminar documentos de arquivo. Todo perigoso. Faltava o decreto regulamentador. Parece que só no decreto regulamentador que houve essa aproximação dos entes, do pessoal intra-área. Então, vamos chamar aqui da área de negócio, né? Quando a área de negócio começou a se aproximar e esse decreto, que foi publicado agora recentemente, o decreto da digitalização, se aproximou, melhorou, muito pouco, definitivamente pouco. Tá? É insuficiente para garantir segurança jurídica plena. Não à toa que nós fizemos uma live nesta semana, aproveitando a semana, deixa eu me lembrar, dia 9, isso, dia 9. Dia 9 foi feita essa live, ela está disponível no YouTube, e o objetivo dela foi exatamente esse, estudar o decreto com vias a melhorar, a torná-lo mais seguro, sob o viés da área. Então, retomando transformação digital e inovação sustentável. Eu gostaria sempre, eu como uma pessoa de ciência, uma pessoa de universidade, e aí se eu fizer a pergunta para vocês que estão me assistindo, eu acho que vocês também vão quase que concordar, mas não façam o boa e má, ruim ou não. Não, mas é concordar que o primeiro diagnóstico que a gente gostaria seria pela inovação sustentada, baseada em normas, modelos, padrões, requisitos e com os profissionais específicos da área. Porque se não for assim, começa afastando o profissional. Começa afastando o arquivista do arquivo, o bibliotecário da biblioteca, o museólogo do museu, o jornalista, o cara de comunicação da assessoria de comunicação e assim por diante. Começa meio lógico. Afastar o motorista de táxi do transporte coletivo individual, né? Foi o que aconteceu. Então, se não há aproximação, vem a disrupção tecnológica. E aí, por último, para acabar com essa pergunta e para devolver a palavra à Raíssa, por último, tudo isso vinha acontecendo, essa demanda gigantesca de transformação digital nas nossas instituições, e aí chegou a Covid-19, né? Chegou a pandemia, uma lástima, com todo respeito, com toda a minha solidariedade, as famílias, sabe, todo esse trabalho que a gente está tendo, eu acho que vocês vão de considerar. As nossas agendas aumentaram no home office de forma tremenda. Eu chego a considerar que a minha agenda virou 2 ou 3 vezes o que era antes
da pandemia, porque nós temos muito mais reuniões, porque o preparatório das reuniões é muito maior, porque nós temos muito mais que elaborar a decisão, eu não tenho a capacidade do diálogo, tem os impactos tecnológicos, o olho no olho, sabe? O diálogo paralelo de uma reunião, então demoram mais, tem muita pré-reunião, muito pré-preparativos, uma defesa de mestrado, tem duas ou três reuniões prévias em que a gente tem que se reunir. Então, a demanda dessa transformação digital aumentou muito mais, de uma forma impressionante. Então, preparem-se, vocês e nós da área de preservação, de gestão e preservação. Então, estão todas as instituições querendo digitalizar, estão todas as instituições precisando de documentos online, estão todas as instituições precisando que esses documentos sejam autênticos, estejam disponíveis, mas a preocupação principal, a gente está fazendo isso com requisitos, ou nós estamos digitalizando e botando no Google Drive, ou numa pasta compartilhada, e colocando a vida das pessoas em risco? Essa pergunta é que é o tom que eu quero até que a nossa live tome, sabe? Segurança. Como está a segurança? Como está a nossa função social de preservar, de garantir, de conversar esses dois mundos, analógico e digital, e a gente ter uma capacidade do mundo híbrido mais tranquilo, mais seguro. Essa é a grande demanda. Com certeza, Daniel. A Amanda está comentando aqui nos nossos comentários que é incrível como o processo de digitalização ele ainda é tratado sem o devido rigor. E agora, indo tratando de outro ponto do nosso roteiro, é muito comum a gente perceber uma certa distância entre a pesquisa desenvolvida nas universidades e a prática profissional. Em algumas palestras você chegou até a comentar sobre isso, que os avanços nos estudos da área eles não são refletidos na prática profissional de quem lida com a gestão e preservação de documentos digitais. Na sua opinião, isso ainda acontece e quais são as implicações disso? Obrigado. Ainda acontece. Ainda. Não gostaria de dizer isso, não gostaria de continuar repetindo algo que eu já vinha fazendo nas minhas palestras, como você fala, nos nossos cursos, nas nossas assessorias. Não gostaria de continuar repetindo, mas ainda, infelizmente, ainda acontece. A pesquisa vai muito bem, a pesquisa respondeu às demandas da sociedade, sobre produção, gestão e acesso de documentos nato, representantes autênticos. O profissional, falando agora especificamente de arquivologia, nós temos 16 cursos de arquivologia no país, então tem uma robustez da formação, os cursos são consistentes, o profissional está sendo qualificado, há uma evolução dos currículos, está sendo muito discutido o que abordar nesses currículos. Na área de biblioteconomia, é impressionante também a evolução, os repositórios institucionais, a preservação digital, as relações interdisciplinares entre museologia, entre TI. Sabe? Então, quer dizer, o eixo ensino e pesquisa está muito azeitado, está funcionando de uma forma muito efetiva. Mas nas instituições, no mercado, não. A resposta não é uma resposta simples, claro que não, mas claro que nós levantamos algumas hipóteses de forma científica e tentando prospectar como resolver cientificamente isso. Algumas das questões que a gente levanta é uma invisibilidade que existe do profissional da área. Tá? E além da invisibilidade, que ela precisa ser tratada, nós precisamos afrontar essa invisibilidade, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para essa invisibilidade, eu vejo a universidade, eu vejo o formador e o pesquisador, o ente formador e pesquisador, a ciência, um pouco incapaz de dar conta dessas frentes. Eu vejo muito mais isso na área profissional, na área associativa, na área de conselhos, ou no caso da arquivologia, da ausência de conselhos, a Bíblia tem, a Múzeo tem, mas a Arquivo não tem, o cenário associativo, as associações. Tá?
Então, esse cenário ele deveria ser melhor compreendido pelos próprios profissionais no sentido de tentar resolver. Tá? Porque não dá para continuar da forma que está, que um gestor, um diretor, um prefeito, um governador, ele precise tratar de documentos arquivísticos e ele chame para isso um profissional que não tenha formação para isso. Ele não pode continuar chamando um profissional de TI para fazer descrição arquivística, porque não tem formação. O profissional de TI, e eu como TI também, eu tenho formação para especificar requisitos, implementar, cuidar de segurança, mas não para dominar normas arquivísticas, não para estudar ISADs, AARES, DIA, EAC, EAG. Essa sopa de letrinhas que diz que tem que ser uma pessoa com uma formação, não pelas letrinhas, não, de maneira nenhuma, mas sim porque existe uma formação complexa, robusta, universitária, de 4 a 6 anos num banco acadêmico, para formar ética, para formar uma visão interdisciplinar, sabe? Com capacidade de aprender a fazer, de aprender a dar respostas e de aprender a aprender. Sabe? Então, essa é uma preocupação muito grande nossa. Nós precisamos atacar essa invisibilidade. Tá? Essa invisibilidade ela tem que ser rompida. Para isso, é claro que não vai ser o próprio arquivista e os próprios setores da associação que vão resolver. Eu vou ter que chamar profissionais. Eu vou ter que chamar as assessorias de comunicação, que têm formação também própria para isso. Exatamente. Se eu estou ressaltando que precisa um profissional para cuidar de uma determinada área, a área de comunicação também eu preciso chamar um profissional adequado para essa comunicação. Das assessorias de comunicação, de relações públicas, de marketing, para saber como resolver esse problema. Porque esse problema é bastante brasileiro. Nos Estados Unidos tem repositórios digitais confiáveis e são arquivados, respectivamente, nesses lugares, digitalmente falando. Por que no Brasil não? Portugal é uma liderança em preservação de websites com o arquivo.pt. Visitem, por favor, arquivo.pt. Tá? Arquivo da web portuguesa, um arquivo digital, lindo. Sabe? Então, lá eles têm um repositório digital confiável lindo, que nós ainda não temos. Então, existe uma distância que está acontecendo no cenário brasileiro que, num primeiro momento, a gente está diagnosticando como invisibilidade, e num segundo momento que a gente está identificando que é um preconceito do gestor. O gestor público está achando que, quando faz a transformação digital, acabou o arquivo daquela forma com que ele concebia, o arquivo analógico, o arquivo papel, o arquivo instituição. Ele está redondo e profundamente equivocado. Tá? Ele acha que aquele arquivo municipal, falando de um prefeito, por exemplo, ou de secretários, ele acha que aquele arquivo municipal que fica lá em tal distância lá daquela prefeitura, agora não tem mais funcionalidade na sua municipalidade, que ele vai ficar somente com documentos que foram produzidos no passado, com o seu legado analógico. Não. E aí ele começa a malversar recursos públicos. Ele cria uma infraestrutura nova de TI para fazer repositórios digitais e dar a custódia dos documentos digitais para os profissionais de TI. O profissional de TI não está para isso. Ele passa num concurso para especificar requisitos, implementar, cuidar de segurança, mas não para descrever documento. Então, o que acontece é que esse preconceito desse governante, desse gestor, que ele é um gestor ali, enquanto estiver no mandato, ele está equivocado, ele tem um preconceito achando a área de arquivo acabou. O arquivo acabou, quando, na verdade, ele é o tronco, ele é o cerne da política arquivística. É ele que vai cuidar do documento digital, o arquivo. Tá? É o arquivo que vai cuidar das digitalizações. E questão de custódia, esse documento digital não pode ficar aqui na área de TI. É um problema jurídico. E isso está acontecendo hoje. O documento digital não é nem arquivado mais, ele fica na área de TI, sob os cuidados de um profissional de TI, e a área de arquivo, que é a responsável pela custódia, não está recebendo documento digital.
Isso vem acontecendo no Brasil inteiro. Não, não contemplamos mais a cadeia de custódia. Nós retiramos o documento digital da área competente, que é a área de arquivo, e damos para a área de TI. E aí, o que acontece além disso? Os impactos. Essa equipe de TI ela não foi consultada se ela queria essa competência nova. Voltemos a falar de negócio. Seria como se a área de TI desenvolvesse um sistema para a área de negócio, de assessoria de comunicação ou de contabilidade, e depois que desenvolveu, depois que transformou, eu extirpo o negócio da área. A área de TI vai lá e tira o negócio da área de assessoria de comunicação. Então, tudo que era feito naquela área de assessoria vem para dentro da informática. E aí a informática começa a fazer assessoria de comunicação. A mesma coisa lá na contabilidade. Eu vou desenvolver um sistema para contabilidade, desenvolver, mas eu não entrego para o gerente de negócio, para a área de negócio. Eu extirpo o negócio dele. Eu pego a área de contabilidade e trago para dentro da TI. E aí a TI vai começar a fazer cálculos contábeis, administração contábil, fiscalização contábil. É isso que está acontecendo com os documentos. A área de TI está extirpando, sem querer, isso tem que ficar claro, sem ser consultada, tá? Lhe foi imposto, você vai assumir a custódia do documento digital, você vai acumular a garantia da autenticidade, que a TI não tem informação para isso. Você vai acumular o controle de integridade, você vai acumular manifestação diplomática documental, que um profissional de TI nem sabe o que é, mas que tem um profissional e tem uma área de negócio pronta para isso, com formação para isso. Então, esses são os principais diagnósticos que nós temos. Com isso, se nós já temos um diagnóstico, nós vamos ter que atacar isso. Agora, não é a universidade, não é o Daniel aqui, professor dentro da UF e outros professores universitários, que nós vamos ter essa capacidade, essa competência. Essa competência está com as instituições da sociedade, do mercado, da sociedade civil organizada, das associações, de chamar pessoal de marketing, de assessoria de comunicação, de RP, para romper com a invisibilidade e com esses pré-conceitos da administração, dos governantes e da administração pública. Nossa, muito importante esse diagnóstico que você trouxe, Daniel. Muito, muito interessante. Daniel, quando você fala da preservação digital, você cita a atuação em três ambientes: a gestão, a preservação e o acesso, que são complementares. Mas cada um tem a sua especificidade. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso. Ótimo. Essa pergunta me dá um pano para a manga tremendo aqui, porque ela me traz a abordagem da preservação digital sistêmica. Tá? Note, eu não quero fazer nenhuma abordagem preconceituosa que não deveria, não poderia, sob hipótese alguma, mas até na literatura já existe o conceito da preservação digital passiva e da preservação digital ativa. A preservação digital passiva é aquela que eu sou um ente, um preservador, um lugar de preservação, um arquivo, uma biblioteca, um museu, um centro de documentação, etc. E eu fico de forma passiva esperando essa entrega de materiais, esse depósito para assumir custódia. Tá? Essa seria uma forma passiva. Então, olha, me chegou agora aqui um material para eu custodiar, para eu curar, para eu descrever, representá-lo digitalizado. Eu vou receber, mas eu não estava inferindo lá na gênese, lá no controle, cuidando da cadeia de custódia. Eu só vou cuidar a partir de agora. Só que essa forma passiva, ela não é só esse trato entre o submissor e o custodiador. Não, ela continua, porque daí a minha forma de tratar esses materiais também é uma forma de preservação digital passiva. Quer dizer, eu vou cuidar desses materiais não sob a égide de um sistema, de uma abordagem de modelo. Quer dizer, eu recebi um material aqui em disquete, daquele fotógrafo importante da cidade, daquele músico, daquele musicista, daquele pedagogo, etc. e tal. Então, eu vou cuidar desses materiais. Estava em disquete, eu vou converter para pendrive, para HD.
O tempo foi passando, eu tinha uns DVDs, eu tinha uns VHS, e eu vou convertê-los para Blu-ray. De Blu-ray eu vou converter para outro formato. Olhem como essa abordagem é uma abordagem independente da mídia, focada na mídia, no suporte, e sempre com uma intervenção humana. Eu, preservador, eu vou ali, que nem eu ia no microfilme, eu refrescava e eu passava, e eu pego aquele material da estante, do depósito, e eu manuseio ele. Isso a gente chama de ruptura da cadeia de custódia. Se eu estou falando de documentos digitais que são complexos e específicos, que eu posso mexer com os bits facilmente, quer dizer que eu poderia cortar parte daquele vídeo aqui que condenava um amigo meu, alguém muito especial, um afeto meu, e devolver ele como se ele fosse autêntico. Não, não pode. Não pode, porque eu posso ter retirado uma fotografia, eu posso ter cortado a parte daquela pessoa que estava naquela cena que eu não queria. Eu posso pegar a assinatura dessa pessoa e botar naquele outro documento de registro de posse. Eu posso dizer que aquele registro de terra não era da minha avó, mas era de uma outra pessoa. Tá? Então, olha os perigos desta preservação, que ela funcionava muito bem no mundo analógico. Agora nós estamos falando de uma preservação digital ativa, Active Digital Preservation. A gente tem traduzido para preservação digital sistêmica, uma abordagem de um sistema todo. Aí isso que a Raíssa acabou de me perguntar. 3 ambientes, da onde saíram esses 3 ambientes? Norma, modelo. Qual é a norma no mundo mais importante sobre a preservação digital? Modelo OAIS. Open Archival Information System. Esse modelo OAIS, então ele diz que tem que ser uma abordagem sistêmica, uma abordagem de um modelo. É o que nós temos hoje. Pode que amanhã a ciência se reposicione, mas é o que nós temos hoje de mais firme, mais seguro. Isso foi traduzido no Brasil, ele virou uma ABNT-NBR. 15472. No Brasil, ela foi traduzida e virou modelo de modelo OAIS, ela foi chamada modelo SAI, Sistema Aberto de Arquivamento de Informações. Não é só para arquivo. Como o arquivo usou muito esse modelo, existe às vezes alguns profissionais que acham que o modelo OAIS é só para arquivo. Não, sob hipótese alguma. Tanto que ele começou a ser usado antes ainda na biblioteconomia, para depois na Bíblia. Primeiro na Bíblia, depois no arquivo. Tá? Mas ele é para todas as áreas, qualquer área que esteja preocupada com uma preservação sistêmica, que tem 3 ambientes: gestão, preservação e acesso. Do inglês é o producer, o administration e o consumer, o usuário, a disseminação, né? Então, é terminologia, são terminologias da área e a gente traduz isso de forma muito, muito bem efetiva aqui no Brasil. Então, essa abordagem sistêmica, ela diz que nós vamos ter que implementar isso para cuidar da cadeia de custódia. Então, aquela forma que eu recebia, que eu acabei de citar, daquele fotógrafo que eu recebia e que depois eu mesmo convertia, agora não será mais assim nessa abordagem sistêmica. Isso será por pacotes. Pacote de submissão, que se chama SIP. Pacote de arquivamento, que se chama IP. Pacote de disseminação, que se chama DIP. Isso quer dizer, se eu pedir uma informação para um ente preservador, ele vai me entregar um pacote DIP, de disseminação. Se eu for submeter um pacote de documentos, de informações, de dados de pesquisa, de fotografias, de vídeos de uma TV digital, eu vou fazer um pacote de submissão. A TV digital vai fazer um SIP, ou seja, os vídeos e os metadados. Isso é um SIP. Vai submeter para a área de preservação. Quem é que gera o IP? O ambiente gera o IP. Não pode ser mais o arquivista Daniel, o bibliotecário André, o museólogo Luciano, ou Luciana, ou Ana, ou Francisca. Não. Tem que ser num ambiente, documentado pelo ambiente. Então, como eu tinha falado, tem uma norma para o funcionamento.
E tem uma outra, a norma para funcionamento é a 14.721, a ISO OAIS, ou a BNT-NBR 15472. É o como fazer. Tá? Agora, tem uma outra norma que é para auditar depois que foi feito, que é a ISO 16363. Então, olha, esse ambiente tem que ser auditado. Não pode o Daniel pegar, eu quero esse vídeo que está lá, essa foto. Eu baixo a foto lá do repositório, e aí ela está num formato TIFF, eu salvo num formato PNG, e aí eu corto aquele fundo lá e devolvo ela como documento autêntico. Corrompeu a autenticidade. Rompeu a cadeia de custódia. Rompeu aquela linha ininterrupta que teria que ter sido mantida, porque o documento digital é complexo e específico. Não pode romper aquela linha. Se saiu do ambiente, se o documento não está confinado no ambiente, eu não tenho garantia de que ele foi mantido autêntico. Eu perdi um princípio jurídico que nós chamamos de princípio de não repúdio. Perdi, ele não vale mais como autêntico. Tá? Antes, nós não nos preocupávamos com isso. Eu fotografava e eu salvava isso, pois eu manifestava isso no papel. Tá? Tinha a forma fixa implícita, né? Se eu adulterasse aquela fotografia, eu ia deixar rastros, vestígios. Se eu pegasse o negativo da fotografia, iam ficar vestígios. No digital, não. No digital dá para alterar sem deixar vestígios. Não no digital com requisitos. No digital, sem requisitos. Por isso que a preservação digital que nós estamos tentando implementar e cobrando é uma preservação digital com modelo, com requisitos, com norma ISO, a ISO 14721, auditada pela ISO 16363, que faz os 3 pacotes, que a assessoria de comunicação tira a foto e faz um pacote CIP, que a área de preservação recebe e faz um AIP, que a hora de migrar, converter ao longo do tempo vai ser dentro do ambiente, tá? Um AIP se reingesta, olha a terminologia de repositório, se reingesta, se converte, se atualiza formato, atualiza metadados dentro do ambiente, sob a égide da cadeia de custódia, em um ambiente sistêmico. A pergunta que fica para vocês, e eu espero que vocês devolvam para a Raíssa em perguntas ou em comentários, vocês estão fazendo preservação digital sistêmica nas instituições de vocês? Vocês, fotógrafos, estão submetendo pacotes, CIPs? Vocês veem que o órgão preservador da instituição de vocês tem um repositório digital confiável, segundo a norma, para receber custódia em linha ininterrupta, numa linha de cadeia de custódia? Se não, caso contrário, nós estamos vivendo um cenário de insegurança jurídica, num cenário que eu poderia dizer já ultrapassado do ponto de vista científico, porque não está aplicando a norma, não está normalizado, não está de acordo com a ISO OAIS, não está de acordo com a literatura da área de ciência da informação, de arquivo, biblioteca, museu e etc. Essa é a égide da cadeia de custódia, essa é a égide da preservação sistêmica, 3 ambientes: gestão, preservação e acesso. Poxa, Daniel, que resposta mais completa. Muito obrigada. Falando de documentos arquivísticos especificamente, eles podem ser documentos probatórios, podendo ou não ter valor histórico. E quando a gente fala de repositórios digitais e de autenticidade, quais são os requisitos necessários para a utilização em ambientes de custódia confiáveis que deem credibilidade ao documento digital permanente? Eu sei que você já começou a falar disso, queria que só você esclarecesse esse ponto. Bom, porque eu já iniciei, né? Já tinha dado uns toques da questão do valor probatório, de garantir a autenticidade e do valor histórico. Antes de eu entrar na pergunta, ou tentando responder, foi bom que você trouxe o valor histórico, e eu queria até fazer um destaque, porque está aparecendo no nosso cenário brasileiro uma discussão sobre se o documento histórico, nem todo documento permanente é documento histórico. Vamos dirimir isso de imediato, tá? É sinônimo.
procure na literatura, procure no Dicionário Brasileiro Arquivístico, no DIBRAT, que está lá na página do Arquivo Nacional. Procure na literatura internacional. Documento histórico é sinônimo de documento permanente. Tá? É sinônimo. O que mais que eu tiro disso? Documento histórico é sinônimo de permanente e eles são inalienáveis perante a lei brasileira. Lá na Lei 8.159 está dito, os documentos históricos são inalienáveis, eles não podem ser eliminados, eles não podem ser desfigurados, não podem ser adulterados, eles têm que ser preservados autênticos, seguros e confiáveis. Adulterar, tem um artigo da lei, da 8.159 de 91, artigo 25, consultem, configura crime, tá? Configura crime a adulteração ou a eliminação do documento histórico sinônimo permanente. Tá? Isso quer dizer que esses documentos eles têm que ter um cuidado especial. Quando que eu sei que um documento é histórico ou permanente, que são sinônimos? Quando? Como é que um leigo descobre? Tabela de temporalidade documental, TTD. Procure, tá? Eu quero saber a TTD do meu órgão, eu vou pedir. Todo órgão tem que ter uma TTD, uma tabela de temporalidade documental. É um instrumento que registra a avaliação jurídica dos documentos. Segundo a lei federal, essa avaliação tem que ser feita por uma CEPAD, Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Os órgãos têm obrigatoriedade de ter CEPAD. Vocês podem pedir a composição da CEPAD também. Vocês podem ir lá no portal de acesso à informação, é um direito do cidadão, Lei 12.527. Tá? Entre no portal e peçam lá. Eu gostaria de ter acesso à composição da CEPAD da universidade tal ou da unidade tal. Tá? Tem que ter um documento nomeando essa equipe de pessoas que avalia esses documentos. Além disso, essa CEPAD ela não pode desrespeitar os planos superiores, planos e tabelas. Princípio de lei, né, gente? Eu não posso ter uma lei federal que diz que não pode fazer tal coisa, e aí eu faço aqui abaixo uma portaria que diz que pode fazer e vai contra a lei. Não, é do estatuto jurídico, tem que respeitar as leis superiores. A mesma coisa acontece com a avaliação de documentos. Nós tínhamos antes uma resolução 14 do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, que definia a classificação, ou seja, o plano de classificação e a tabela dos documentos da área meio. Esse documento foi revogado agora, não é mais com o CONARC, agora é com o Arquivo Nacional. Podem consultar, procure no Arquivo Nacional o Código de Classificação de Documentos e a tabela de temporalidade da área meio. Então, lá vocês vão encontrar nesse documento todos os documentos da área meio da Administração Pública Federal. Como, por exemplo, até a área de assessoria de comunicação, uma campanha publicitária. Por exemplo, um registro de patrimônio. Tudo está lá listado, todos os documentos com a temporalidade. A temporalidade arquivística ela é registrada com 3 idades documentais. Um tempo de arquivamento corrente, um tempo de arquivamento intermediário e se aquele documento tem destinação eliminação ou preservação. Então, se ele diz preservação, é porque ele é permanente. Ele é histórico. Então, olha como é fácil para um cidadão, para um leigo, para qualquer outro profissional, descobrir se aquele documento que ele quer daquele órgão, se ele é permanente ou não. Isso é uma maneira de empoderar o cidadão. Olha como eu empodero o cidadão. Eu insiro esse cidadão com direitos de acesso à informação pública e documentos de arquivo. Isso quer dizer que um cidadão que quer uma informação sobre uma planta, um projeto arquitetônico da sua rua, algo do seu bairro, ele pode pedir para a prefeitura dessa forma. Só que se ele não soubesse que aquilo é permanente e ele demorou muito tempo para pedir aquele documento pode ter sido eliminado, garantido pela lei. E aí o órgão vai dizer, não, ele foi eliminado, ele já não tem mais. Por isso que a tabela de temporalidade documental é tão importante.
Os cidadãos devem de ter direito a conhecer as tabelas de temporalidade. Nós devemos de ensinar. Claro que não introduzir numa temática e numa terminologia tão complexa, mas traduzir. Talvez até aquilo que eu falei antes sobre a visibilidade, chamar os profissionais da comunicação e ver como que eu poderia traduzir isso com um linguajar muito mais palatável, introduzindo esse cidadão nesses direitos. Então, olha, o documento histórico é igual a documento permanente, inalienável, não pode ser eliminado nunca. E não é só aquele documento que a gente fica imaginando com aqueles preconceitos daquele gestor, que é um documento impresso, carimbado e assinado. Não, uma fotografia, eu posso ter várias fotografias permanentes. Eu posso ter vídeo permanente. Eu posso ter um documento digital permanente. E isso é recorrente. Então, vocês viram que aquele preconceito não pode tentar se aplicar sob hipótese alguma. Eu posso ter uma fotografia que eu eliminei e ela configura crime. Olha o perigo. Eu tenho que olhar para as fotografias com o cuidado do valor que ela tem para o coletivo da sociedade. Patrimônio documental da nação, Lei 8.159. Tá? Essa era a preocupação mais importante que eu queria, o documento histórico. Bem, então, vencida essa etapa, e desculpa por ter me alongado, mas era necessário realmente eu deixar claro isso. Então, o documento histórico, agora falando nessa preservação e nos repositórios, ele não pode ficar na fase de gestão. A fase de gestão, lembra que quando a Raíssa me perguntou sobre os 3 ambientes aqueles, gestão, preservação e acesso, numa abordagem sistêmica da cadeia de custódia, o lugar da preservação é no ambiente de preservação, no administration, que está lá na norma ISO internacional, está lá no modelo AIS. Todo bibliotecário, todo museólogo, todo arquivista sabe o que é o administration no modelo AIS. Tá? Ele tem que estar ali. Ele não pode estar no ambiente de gestão. Por quê? Porque o episteme da gestão permite avaliar, por causa da tabela de temporalidade. O documento vai prescrever aquele tempo, vai passar aquele tempo e ele pode ser eliminado. Então, os elementos de gestão permitem classificar, avaliar, eliminar e não configura crime porque está de acordo com a lei. Agora, quando o documento passa a ser histórico, permanente, que é sinônimo, ele tem que sair desse sistema de gestão e vir para o sistema de preservação, para o repositório arquivístico digital confiável. Modelo, né, gente? Norma, novamente, norma, padrão, modelo, requisito, ambiente sistêmico. Se eu continuo mantendo um documento histórico, uma fotografia de caráter histórico lá no ambiente de gestão, eu posso denunciar isso como indução a cometimento de crime. Porque eu estou mantendo um documento que tinha que ser preservado, seguro, confiável, com episteme de sistema que não está na internet. Não está. O IP não está na internet. Estão lembrados dos 3 pacotes que eu falei? CIP, IP, DIP. CIP da gestão de submissão. IP de arquivamento do ambiente protegido. Não está na internet. Mas e quando eu quiser dar acesso na internet disso? Não é o IP que eu mando o terceiro pacote, que é o DIP, de disseminação. Então, olhem como o IP ele é blindado, ele tem uma caixa de proteção, porque tem uma premissa computacional da nossa área de computação que diz que qualquer sistema computacional que eu chegue, que eu tenha a capacidade de chegar na frente dele, eu posso invadir, eu vou invadir. Leve mais tempo ou menos tempo, não importa, eu vou invadir. Não existe sistema 100% infalível que eu chegue nele. Foi por isso que foi criado um modelo, porque os documentos digitais tinham que ser seguros. E se um profissional de TI pudesse chegar num sistema e ferir a autenticidade e invadir, adulterar a vida de vocês? Não pode. Aí é que a ciência construiu um modelo com pacotes, em que o pacote que tem que ser preservado, que é o IP, o vídeo aquele da TV digital, a fotografia histórica, o registro do patrimônio de terra, de patrimônio de um apartamento, de um veículo, de nascimento, tem que estar no ambiente protegido, no IP. Não está na internet. E quando vai para a internet, vai
uma derivada de acesso no terceiro pacote no DIP. Então, essa preservação, exatamente isso. Não posso manter documentos históricos na fase de gestão. É indução a cometimento de crime. Ele tem que vir por cadeia de custódia, por pacote CIP, respeitando a área, respeitando a nossa literatura, por pacote CIP para virar pacote AIP. E eu, mesmo gerente do repositório, eu não posso, Daniel, pegar aquele material e eu salvar, eu copiar, eu migrar, eu converter. Pergunto para vocês não veem isso, setores fazendo isso na mão hoje? Salva no desktop, vou salvar de formato tal em formato tal. Isso está equivocado, isso é quebra da cadeia de custódia, quebra da autenticidade. Isso tem que ser feito por um ambiente, tá? Eu vejo TVs digital sofrendo muito na hora de preservar, migrar, e ficam fazendo na mão com softwares, com mídias, quando isso tinha que ser feito pelo sistema, ambiente, com a cadeia de custódia. Isso sim é que é preservação digital sistêmica, obedecendo normas, padrões, modelos e requisitos. Nossa, muito bom, Daniel. Voltando, já que você tocou, né, no tópico de softwares, eu queria que você falasse um pouquinho das atuais ferramentas de preservação digital. Quais os softwares que têm destaque nesse momento? Obrigado, Raíssa. Eu vou falar primeiro dos livres, softwares livres, porque o software livre ele tem muito a ver com o referencial da preservação digital. Tá? A questão de que eu tenho acesso ao código, eu posso auditar o código, eu não tenho restrição de copiar, de adulterar positivamente, claro, melhorar, não é adulterar, mas melhorar aquele código, incrementar funções, distribuir esse código, fazer forks, como a gente chama, bifurcações. Tem um projeto de um software de digitalização lá da tal universidade, e eu vou lá e eu copio, eu faço um fork, e eu continuo vinculado e citando aquele, mas eu fiz algo melhor. Como é a ciência, né, gente? A gente pega um referencial teórico de um autor, cito, digo e faço uma nova leitura, uma outra compreensão, uma crítica ou uma melhoria, sabe? O software livre, ele tem disso. Tá? Ele tem tudo a ver com a preservação digital. Preservar digitalmente tem a ver com trabalhar com software livre em primeiro lugar. Quando eu falo de repositórios digitais confiáveis que garantem a resolução 43 do CONARC, ele é o documento que foi traduzido e foi melhorado e foram implementados os requisitos para um repositório digital. Essa resolução do CONARC, ela simplificou aquela ISO. Sai de uma linguagem de norma e vem para uma resolução. Então, fala da ISO 14721, fala dos pacotes, fala da certificação, da ISO 16363. Então, a 43 regra tudo isso. Então, ela é um patamar nosso para eu poder auditar um software e dizer, esse software ele é capaz de ser um RDC-ARC, sim ou não. Então, quando eu pego a 43 no cenário brasileiro, e eu estudo os softwares livres para a área de RDC-ARC, existem 2 softwares livres que atendem plenamente ao RDC-ARC. Um deles é o português, que se chama o Roda, ele é livre, ele pode ser baixado, a gente faz download, usa em aula, os alunos podem mexer, fazer submissão de pacote, conversão. Esse Roda, ele foi desenvolvido pela portuguesa Keep Solutions, num projeto interdisciplinar, com a Universidade do Minho, com arquivo, e ele está em produção. Ele é o arquivo, olha a importância disso. Ele é o Arquivo Nacional Digital da Torre do Tombo de Portugal. Ele é o Arquivo Nacional Digital de Portugal. Está em produção lá, é o Roda. E é utilizado em outras instituições também. Então, ele é uma das soluções que pode ser baixado e adotado e trabalhado livremente. A outra alternativa livre é o Arquivemática. Já é da canadense, tá? Canadense Artefactual, uma outra linha,
integrada ao Atom ou ao ICA Atom, que é uma plataforma de acesso, mas aqui eu já tenho que separar. Lembre que o RDC-ARC, o Arquivemática, ele está no AIP, no ambiente de preservação, na caixa aquela, né, daquele modelo sistêmico. CIP submissão, o AIP é o ambiente de preservação, que aqui é o Arquivemática que eu estou falando, e aí o Atom, ou o ICA Atom, é lá o DIP, a plataforma de acesso, a plataforma de transparência ativa, tá? De prestação de contas à sociedade, de disponibilização de informações, documentos, etc. Ele fica com o DIP, com o terceiro. Então, o Arquivemática, ele é a segunda alternativa, que atendem plenamente. Existe uma outra imensidade de softwares livres que atendem requisitos lá de fora, e normativos do exterior, mas não atendem ao normativo brasileiro, que é a Resolução 43 do CONARC. Tá? Então, olha, eu estou olhando sobre o prisma, sobre o viés do Conselho Nacional de Arquivos. Só 2 livres. Quando eu saio do livre, bom, aí sim, aí a coisa é gigantesca. Nós temos alternativas proprietárias inúmeras, inúmeras. Estados Unidos tem várias soluções de repositórios digitais confiáveis, a Europa também, a Austrália também. Tem marcas muito conhecidas, como Libnova, muito utilizada nas bibliotecas e arquivos. Na Europa é muito utilizado nos arquivos o Libnova. Tem o Preservica também. Preservica é utilizado aqui na América Latina, tá? Mas são proprietários. Tem custo, a instituição tem que saber que precisa pagar a licença, que essa licença ela tem escalas. Às vezes eu pago um valor para tantos números de usuários concorrentes. Às vezes eu pago outro valor para aumentar a capacidade de storage. As alternativas livres não tem nada disso. Tá? Você não tem custo nenhum de licença, você baixa. Seu custo é qual? É o armazenamento e a minha equipe que vai ter que fazer transferência de tecnologia, vai ter que trazer a tecnologia para dentro da minha casa e vai ter que estar conectada, dialogando com outros usuários para cuidar do próprio suporte. Uma das grandes vantagens agora, quando eu tive lá em Portugal, Portugal não, desculpa, na Espanha, no último evento que teve no CIAT, que foi discutida a preservação digital, o que foi dito porque a Europa está caminhando para software proprietário. Eu preferia que não. Áreas de arquivo estão caminhando para proprietário. Eu, Daniel, eu preferia que não, porque, como eu falei antes, o software livre tem muito a ver com a preservação digital do ponto de vista da ciência, da literatura. A resposta das pessoas lá, que me foi dita, é que a questão de suporte. É impressionante a necessidade deles de ter um suporte imediato, pronto, de poder chamar de uma empresa privada, por mais cara que seja, e puxa o telefone, ou puxa um e-mail, ou a forma de contato que for, um WhatsApp, e tem uma solução imediata. Nós sabemos que no Brasil essa relação de não importa o custo não é assim, né? Não é assim, não é assim tão fácil que uma entidade de memória, uma entidade de preservação de patrimônio possa contar com 5 milhões de euros facilmente para pagar uma licença de um software desses, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou até mais. Então, assim, eu ainda insisto na ideia do software livre, que nós temos que apoiar, e os pesquisadores também, e as instituições também. E aí a gente tem algumas alternativas muito positivas. Olha o caso da Fiocruz, que a Fiocruz fez aquele fork lá do Atom, né, do ICA Atom, e ela criou uma customização do Atom que chamou de BaseArch. Isso é muito positivo. Isso os parabéns à Fiocruz e os parabéns a quem mais se interessar em fazer projetos colaborativos, fazer um arquivemática copiado, uma arquivemática da memória da eletricidade, um ICA-ATO da memória da eletricidade e assim por diante, sabe? Isso colabora, isso injeta ânimos e desenvolvimentos nesses projetos que servem para a comunidade toda internacional. Então, esse é o cenário dos softwares que nós temos hoje, tanto livre quanto proprietários. Entendi, Daniel. Estão perguntando aqui nos comentários sobre o DSpace. O que você acha? DSpace, ótimo. DSpace, ele é um repositório, mas o foco dele, ele é um repositório institucional.
ele não é um repositório com foco no episteme que a gente selecionou ali, que é o RDC-ARC. Tá? Então, ele não deve ser utilizado para RDC-ARC, ele não contempla. Agora, voltamos ao DSpace. O DSpace é, hoje, no mundo, uma das melhores, se não a melhor alternativa de repositório institucional no mundo. Não é à toa que nós recebemos premiações aqui no Brasil por um dos DSpaces, que é o Lume, lá da URGS. Ele sistematicamente está naquele ranking de repositórios institucionais do mundo. O Lume está sempre lá em cima, tá? Como a premiação dos melhores repositórios do mundo, DSpace, uma customização do DSpace. Então, o que acontece é que o DSpace ele tem um foco, ele tem um escopo. De maneira nenhuma eu poderia olhar para o DSpace e dizer que ele não é tão bom quanto um Arquivemática. Não. O DSpace ele tem um escopo, ele tem um objetivo de desenvolvimento e ele é pleno naquilo que ele se propõe. Mas ele não consegue. Eu não consigo, por exemplo, no DSpace, submeter um objeto com vírus e o DSpace sanitizar. O RDC-ARC faz. Eu não consigo, por exemplo, no DSpace, submeter um pacote CIP, com formatos obsoletos, formatos proprietários e metadados não compliance, e o DSpace fazer toda essa conversão. O RDC-ARC faz, o Arquivemática faz. O Arquivemática recebe um formato proprietário, converte para aberto. O Arquivemática recebe um formato com vírus, retira o vírus do CIP para o IP. O Arquivemática recebe uma imagem e ele vai ter ligado lá a osserização, ele vai fazer reconhecimento óptico de caracteres. Ele vai transcrever aquela imagem, ele vai reconhecer o texto, vai registrar isso no IP e vai disparar isso para a plataforma de acesso para uma indexação desse material. Claro, uma intervenção lá de um especialista de indexação e descrição. Tá? Mas o foco é esse. O DSpace não foi desenvolvido, não é escopo dele ser repositório digital confiável, segundo a resolução 43 do CONARE, que é a RDC-ARC. Tá? E existem muito outros. Tá? Agora, ele não está. Nesse sentido, foram estudados exatamente aqueles que contemplavam os requisitos específicos. Entendido. Daniel, falando um pouco agora dessa interação entre o analógico e o digital, é uma realidade que as instituições estão lidando com esses dois tipos de documentos e arquivos. Mas nem sempre esses documentos arquivísticos digitais fazem parte do processo de gestão documental dessas empresas, como é o caso dos e-mails, por exemplo. Como as instituições podem pensar nessa gestão integrada entre o nato digital, o digitalizado e o analógico? Como fica a questão da cadeia de custódia na gestão documental? Ótima, fantástica pergunta para eu poder discorrer. Eu acho que o primeiro ponto de inflexão que eu faria é primeiro definir o que é documento de arquivo. Tá? Isso é o mais importante de tudo, porque nós temos algumas abordagens que elas estão muito focadas no modelo analógico e no modelo muito tradicional focado no documento textual. Não é só analógico. Nem os audiovisuais não eram tão compreendidos como documentos de arquivo. Uma fotografia, um vídeo e etc. Mesmo que analógico, sabe? Um vídeo não digital, uma fotografia não digital. Um preconceito de achar que o documento mesmo é aquele documento tradicional, aquela ata de reunião, né, deliberando uma plenária com cabeçalho, com escrito, sem parágrafo, sem entrada de parágrafo, mas parágrafo único, mas com várias orações e com subscrevo-me, afinal, com carimbo, assinatura e assinatura de todos os presentes. Olhem que nós precisamos melhorar a compreensão do que é documento de arquivo. Essa mesma reunião plenária, é muito comum nós gravarmos um áudio dessa reunião, não é? É muito comum. Esse áudio, ele não é o mesmo documento da ata. Aqui está o áudio da reunião, aqui está a ata. São documentos diferentes. Olhem que a atividade é a mesma, a atividade com que aquele documento foi produzido. Mas a forma de apresentação, em arquivos nós chamamos de espécie documental, tá? A forma é outra. A forma desta ata aqui,
ela tem uma forma fixa. Olha o princípio da forma fixa. Ela tem uma forma. Tá? Não pode ter entrada de parágrafo. Como eu falei, antes eram todas numeradas as linhas. Não pode fazer parágrafo seguinte, só pode ter orações. E ao final, subscrevo-me, todos assinados abaixo. Um áudio não tem isso. Um áudio são diálogos de pessoas. Então, a forma de capturar essa reunião é outra. Eu pego sons de fundo, mas é documento, porque ele registra o que aquela função, aquela atividade do órgão é documento de arquivo. Ele foi produzido, concebido ou recebido na consecução das atividades ou funções do órgão. Olha que outro documento eu posso ter e que está no cenário político atual. O STF pediu para o governo a entrega daquele vídeo daquela reunião ministerial. Aquele vídeo daquela reunião ministerial não é ata, é outro documento, é outro. A atividade é a mesma. Poderia ter a ata, poderia ter o áudio e ainda poderia ter o vídeo, com uma outra sistemática, uma outra característica diplomática. Nenhum permite que eu elimine o outro. E se essa atividade gera um documento permanente, eu não posso eliminar esse vídeo. Tá? E vocês viram que o debate atual ele está tão relevante, ele está chamando tanto a questão arquivística, que vocês viram quando o governo tentou negar a entrega do vídeo, você se lembra do argumento que ele disse? Pode corromper a cadeia de custódia do vídeo. Olha a cadeia de custódia, olha que fantástico. Mas aí, ao mesmo tempo que é fantástico, que trouxe uma temática arquivística, eu faria um alerta aqui. Vocês viram que a área não se mexeu ali para identificar que o que estavam falando era um componente estritamente de uma área profissional que cuida disso e que aquele vídeo estava fora da cadeia de custódia. Quem tinha que fazer isso eram as associações, os profissionais, o pessoal de assessoria de comunicação chamado por esses profissionais para dizer isso é um fazer específico da área, cuidar a cadeia de custódia desses documentos. Tá? Porque esse vídeo já poderia ter sido cortado uma parte final, editado uma parte, e fora da égide da cadeia de custódia, fora daquele ambiente controlatório do modelo, eu poderia pegar esse áudio, esse vídeo, cortar partes e entregar sem aquelas partes. É claro que nesse caso particular, não poderia, porque teriam denúncias de membros que estavam lá e que se lembravam das partes. Mas olhem como isso começa a nos dar linhas de como cada um de vocês pode estar numa situação de insegurança jurídica. E se esse vídeo fosse sobre mim, ou se fosse sobre vocês? Ou se fosse uma ata sobre uma reunião em que foi cortada uma parte, que era justamente uma decisão positiva para você, e essa ata não estava numa cadeia de custódia. E quando eu não tenho condições de compor um bom advogado para exercitar meus plenos direitos. É por isso que existe a função social dos arquivos. É por isso que existe o arquivamento. O arquivo fica seguro, preservado, em uma cadeia de custódia. Isso é segurança jurídica. Quando não tem segurança jurídica, quem tem mais condições, quem consegue pagar bons escritórios advocatícios, consegue se proteger mais. Quem não consegue, ou partes menos privilegiadas, vão começar a pagar por isso. Então, olha, os documentos são novos agora, eles têm novos formatos de apresentação. Os websites, vocês já se perguntaram, são documentos de arquivo? Sim ou não? Respondam para a Raíssa, por favor. Na instituição de vocês, aquele documento, aquele site de vocês, da universidade, da prefeitura, do setor, ele é documento de arquivo? Sim ou não? Inclusive, Daniel, essa pergunta a gente já falou um pouco sobre Nato Digital aqui em outros Preserva-me Lives e ela já apareceu. E eu acho que a última resposta que a gente teve foi sobre que algumas instituições começaram a fazer isso, mas não existe uma instituição responsável por fazer esse arquivamento e essa preservação de websites no Brasil. Mas que eu acho que tem algumas instituições no Chile, foram citados outros países que já têm uma política mais dura e mais estruturada sobre isso.
Você viu a importância? Você viu que o primeiro lugar não é nem a instituição, o primeiro lugar é documento de arquivo, sim ou não? Bom, então eu já tenho a consideração, a constatação. Ele foi produzido, gerado no desempenho, no desenvolvimento, na consecução das atividades ou funções do órgão. Se eu olhar os documentos que avaliam documentos arquivísticos, esse documento tem princípio de caráter permanente, de valor histórico. Então, eu estou derivando. Se eu derivar um pouquinho mais, vocês viram que eu acabei de concluir? Ele não pode ser eliminado, ele tem que ser preservado. Ele não pode ficar na fase de gestão, eu falei isso já, né? Ele tem que vir para a fase de preservação, para o repositório digital confiável. Não está vindo. Você sabe que eu poderia pegar agora e ir lá no portal de acesso à informação do governo, lá no portal da LAI, no ESIC, e eu pedir para a universidade de vocês, ou para a prefeitura, ou para o governo, eu quero website, é documento, não é? É informação, manifestada em um suporte. Eu quero o website de vocês do ano de 1999. E vocês teriam que me dar, porque ele tem princípio de caráter permanente. Vocês podiam pedir esse site, tá? Porque ele é documento, porque ele deveria ser preservado. Mas nós não estamos preservando, porque a gente está achando ou privilegiando que o documento é aquele documento mais tradicional. O website não é documento de arquivo. E aí eu não recolho para custódia. Continua a pergunta para vocês. Quem é que está recolhendo documentos para preservação? Quem é que está fazendo o pacote e está recolhendo para preservar? E tem uma linha do tempo dos seus websites preservados. Tá? E a Raíssa falou outra coisa muito importante também. Instituições de preservar. A gente tem a Wayback Machine nos Estados Unidos, a internet que preserva sites do mundo inteiro. A gente tem a solução que eu falei dos portugueses, com todos os parabéns para eles. Tá? O arquivo.pt. Digitem isso no navegador de vocês e vão lá olhar. Arquivo.pt de Portugal. E procurem o site das unidades de vocês. Ele não preserva sistematicamente. Ele tem algoritmos que de vez em quando, tem robots, que de vez em quando vai lá e pega. Talvez até o Memória da Eletricidade tenha site preservado lá. Tá? E aí vocês vão ver que ele tem uma linha do tempo lá preservando. É muito lindo aquilo lá como uma preservação autônoma, mas aquilo não tem concepção nenhuma de documento. Porque para ser documento, onde é que tinha que estar sendo preservado aquele documento? Aqui na minha instituição, na minha cadeia de custódia. Lá fora, não vale mais como documento. Quem garante que tem todos a linha histórica, a série histórica preservada? Quem garante que não houve uma invasão, uma adulteração? Quem garante que é o meu site? Então, os meus documentos têm que ser preservados na minha custódia. Eu não posso querer que crie uma entidade nacional que vai preservar minhas lives. Eu não posso querer que vai criar uma entidade nacional que vai preservar as minhas fotografias, ou da minha universidade, ou as minhas portarias. As minhas portarias têm que ser preservadas por mim, na minha custódia, na minha cadeia de custódia, no meu arquivo, no meu lugar de custódia. Então, olhem, o website é documento de arquivo. Nós não estamos preservando. Nós temos que mudar isso urgentemente. Nós temos cobrado, nós temos formado profissionais para isso. Tá? Existem ferramentas prontas para isso. Quem tiver interessado e puder devolver para o nosso grupo de pesquisa, o arquivo.pt usa uma ferramenta que se chama Web Recorder. Tá? É só vocês pegarem essa ferramenta, Web Recorder, é livre, utilizada por vários serviços, colocar no site onde tem o portal de vocês, e aí vocês vão lá e definem as regras para o Web Recorder. Tem vídeo ensinando como faz. Vocês podem definir regras de exceções. Eu não quero preservar arquivos maiores que tantos gigas. Eu não quero preservar banco de dados. Então, é menos, exclude. O profissional da área vai configurar isso em instantes para vocês. Ele vai criar um script. E aí ele vai definir de quanto em quanto tempo que esse script vai executar.
Se a minha instituição tem mais condições de preservar, ela pode fazer esse script rodar uma vez por mês, uma vez de 6 em 6 meses. Se não, uma vez por ano, gente, tá ótimo. Se vocês estivessem preservando o site de vocês uma vez por ano e o Daniel, que fosse lá pedir no portal de acesso à informação o site de 99, vocês iam me mandar o site de 99. Vocês iriam efetivamente estar fazendo preservação digital sistêmica de verdade. Caso contrário, eu posso até complicar. Eu posso até argumentar que isso é permanente, que houve uma eliminação de documento público permanente, é crime, não tem como apurar quem foi, mas eu posso pedir uma abertura de PAD, tá? De inquérito administrativo, porque tem materialidade de fato. Vocês disseram que eliminaram, vocês não puderam me dar acesso àquele documento que não deveria ter sido eliminado. Por isso que as auditorias arquivísticas são importantes, para verificar esses fatos. O órgão está preocupado em preservar somente documentos tradicionais e não as novas formas. Olha um outro exemplo muito emblemático que eu queria compartilhar com vocês. O manual do Arquivo Nacional da Colômbia. Tá? Manual, procurem. Faça uma tradução aí para o espanhol. Ele é um manual, eles chamam de mini manual, para preservar redes sociais. Tá? Olhem que fantástico, um arquivo nacional de um país preocupado em preservar redes sociais, quando essa rede social ela existe em decorrência das funções do órgão pessoa. Olha o que nós estamos vivendo, um presidente que toma decisões pelo Twitter. Estados Unidos também está vivendo isso, um presidente que toma decisões por uma rede social. Um aviso no Facebook. Se eu estou no cargo, se eu estou naquele mandato, aquilo é documento arquivístico. Aquilo tem que ser preservado. Eu estou registrando informação minha que tem que ser preservada na minha custódia. Nesse manual lá do Arquivo Nacional da Colômbia, e eles utilizam o RDCA, que eles têm uma experiência linda de preservação digital sistêmica, tá? Eles fazem o quê? Eles até orientam nós, baixa esse manual, está em PDF lá no site do Arquivo Nacional da Colômbia, como preservar Facebook, WhatsApp. Até o WhatsApp dá para preservar. Vocês viram que tem tribunais do Brasil que já fazem intimação via WhatsApp? Essa intimação no WhatsApp tem que ser preservada. Vocês nunca tiveram diálogo com alguma empresa ou algum comércio que conversou com uma conta comercial do WhatsApp com vocês? Isso é documento institucional, não é daquela pessoa, não é daquele funcionário. Essa relação que vocês tiveram tem que ser preservada. Tá? É documento de arquivo, é orgânico, foi produzido ou gerado na consecução das atividades ou funções do órgão. E para acabar, porque senão vocês viram que eu vou falando e não paro mais, para acabar, ou não acaba nunca mais, né? A verdade é que não acaba. Mas eu vou citar os dados de pesquisa. Tá? Dados, dependendo do contexto, é documento de arquivo. Tá? Contemporaneamente falando, eu não posso olhar para o dado com uma visão analógica de 1970. Eu tenho que olhar para os dados com uma concepção de 2020, gente. Olha a Covid-19, olha o que aconteceu essa semana passada, em que o governo apagou dados da série histórica. Esses dados, eles não estão e não estarão registrados em outros documentos. Eles existem per si, naquele contexto. Eles são dados e são os documentos. Eles são os registros das atividades ou funções daquele órgão. Tá? Não vai vir alguém amanhã, depois, pegar aqueles dados, manifestá-los no relatório, manifestá-los no memorando, manifestá-los numa carta, carimbar e assinar para ir para o arquivo. É uma visão analógica. Eles são dados, eles têm que ser arquivados como dados. A ciência da informação tem uma área de estudo linda sobre isso, a biblioteconomia, a museologia, a arquivologia, a gestão de dados, arquivamento de dados. Eu preciso arquivar esses dados em cadeia de custódia. Se eu não arquivá-los em cadeia de custódia e colocar num site qualquer,
eles podem ser invadidos, apagados, adulterados. E o princípio do crime cibernético: quanto mais afastado do fato, mais fácil de adulterar e das pessoas não perceberem. A gente percebeu porque a gente estava muito próximo do fato, nós estamos muito preocupados com a Covid, é a nossa vida em risco, né? A nossa segurança em risco. Agora, vocês já imaginaram esses dados daqui a 50 anos, se eu não entendê-los, não compreendê-los como documento de arquivo, produzidos organicamente, com contexto, com uma relação vertical, dentro de um fundo documental, dentro de séries documentais, sabe, com identificação, com cadeia de custódia, com preservação no RDC Arc? Olha a área linda de gestão de dados, com os repositórios de dados como o Dataverse, por exemplo, que já conversam com Arquivemática, falando em nome de software agora, né? A gente já comunica dados arquivísticos para preservar no repositório arquivístico digital confiável no Arquivemática. Mas a plataforma de mineração, cruzamento e análise continua sendo a plataforma de gestão de dados, um Dataverse, por exemplo, que tem foco em gestão de dados, acesso de dados, mineração de dados. Então, essa é a mensagem principal. Os documentos estão em constante evolução. Eu citei o caso do áudio, do vídeo, já superado. Hoje a questão é dados, sites, websites, cada vez mais redes sociais. Tudo isso é documento de arquivo que teria que estar recolhido, feito pacote CIP, para arquivar num RDC Arc, para estar autêntico e disseminado numa plataforma de transparência ativa, num DIP. Infelizmente, nós temos um trabalho tremendo pela frente. Com certeza, Daniel. E a gente está um pouco avançado no horário. Tinha algumas outras perguntas, também pergunta do pessoal de casa. Depois eu vou enviar esse vídeo para você ver a colaboração de todo mundo na conversa. Mas para terminar, já que a gente já bem avançado, eu queria. Normalmente a gente pede indicação de podcasts, livros. Então, quem gostou desse tema, quem quer se aprofundar, quem quer entender mais sobre o que você falou brilhantemente, com todo o didatismo possível, onde que a gente pode achar conteúdos sobre esse tema? Eu recomendo, em primeiro lugar, o blog do nosso grupo de pesquisa. Não é nem pelos materiais produzidos por nós, é porque, na verdade, a gente compartilha inúmeros materiais do que está acontecendo no cenário mundial sobre as nossas temáticas, que nos são caras ao nosso grupo de pesquisa aqui da UF. Nosso grupo de pesquisa é o Grupo CNPq UF GEDA, Documentos Arquivísticos Digitais. O endereço do nosso blog é documentosdigitais.blogspot.com. Bastante simples. documentosdigitais.blogspot.com. Lá nesse blog, a gente costuma publicar de tudo, tá? A gente publica podcasts, a gente publica vídeo, a gente publica palestra, nós baixamos o Arquivemática, porque o Arquivemática tem uma complexidade para instalar. Então, a gente instala ele, a gente faz a mesma coisa com o Atom. A gente instala ele em português do Brasil. Nós criamos um usuário que a gente usa ele nas aulas aqui da UF, da graduação. A gente cria um usuário chamado UF e uma senha UF para ficar bem fácil. Tá? E aí a gente compila esse Atom para rodar em pendrive. Quem quiser esse Atom pode ir lá no nosso blog e baixar e rodar ele em pendrive. Aí tem versão para fotógrafos usarem. Um fotógrafo baixar esse Atom e fazer inserção de fotografias e descrição. Descrever as suas fotografias no Wika Atom. Tá? Lá tem Arquivemática, lá tem sistemas de gestão, lá tem artigos, lá tem textos. Então, a principal referência seria ele, e ele vai levar para os nossos textos de artigos, como o academia.edu, o Google Scholar e etc. Tá? E a outra fonte que eu daria também seria o nosso canal do YouTube. Tá? youtube.com/dfloresbr. Tá? D de Daniel, Flores, que é o meu sobrenome, BR de Brasil. A gente compartilha os vídeos, nós tentamos compartilhar todos os vídeos que nós fazemos, que nós participamos, sempre nesse canal.
Vão lá, comentem, baixem, está tudo livre, está tudo licenciado numa licença mais livre possível, reusem se necessário. O objetivo é compartilhar, o objetivo é o princípio da ciência, reuso, reutilização desses dados, melhoria, sensibilizar a sociedade. Vocês viram que os gestores e os governantes estão com uma visão muito preconceituosa, estão achando que não é mais documento de arquivo, tá? Estão achando que não é mais preservação digital, estão achando que botou na nuvem, não tem mais problema. Tem que ter cuidado, a nuvem tem que ter territorialidade. Então, assim, aproveitem esses materiais para vocês melhorarem e principalmente para sensibilizar, porque existe uma invisibilidade aí que nós vamos ter que tratar. E um preconceito também dos nossos governantes, dos nossos gestores que nós temos que abordar. Somente agradecer pela oportunidade. Muito obrigada pelas dicas, Daniel, e incrivelmente pela honra de receber você aqui nesse Preserve-me Live especial para a Semana Nacional de Arquivos. E até a próxima, né? Ficaram muitas perguntas, com certeza essa conversa ela não há de se findar nesta live. A gente continua Não para. conversando e fazendo coisas juntos, que é o que é importante nesse momento. Daniel, muito obrigada e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Tchau para todos e todas. Tchau, tchau, pessoal. Foram mais quase 50 pessoas comentando e participando, assistindo a gente ao mesmo tempo. Foi super legal esse bate-papo. Depois eu vou mandar para você, Daniel, o link do vídeo que vai ficar lá no nosso Facebook. Se alguém chegou no meio dessa conversa, esse vídeo vai ficar salvo. Para você ver os comentários lá. Tem muita dúvida que infelizmente a gente não pôde colocar aqui também. Então a gente fica para a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau.